Olá, meu querido aluno, olá, minha querida aluna. Chegamos finalmente à nossa última aula sobre obrigações. Falaremos nessa aula agora especificamente sobre a transmissão das obrigações. Meus queridos, a obrigação, ela não é um vínculo imóvel. Por isso que essa obrigação, ela admite uma transmissão. Por isso que o nosso estudo, na verdade, sobre transmissão das obrigações, nós estudaremos sobre a transmissão ativa, que é a cessão de crédito, a transmissão passiva, que é a cessão de débito ou a assunção de dívida, e também nós falaremos no finalzinho da aula sobre a cessão de uma posição contratual, ou para alguns doutrinadores, a cessão de contrato. Então vamos lá, nosso primeiro instituto, cessão de crédito. Professor, o que seria uma cessão de crédito? Cessão de crédito é um negócio jurídico bilateral, consensual, pelo qual o credor, ou seja, o cedente, ele transfere total ou parcialmente o seu crédito a um terceiro, a um cessionário, conservando-se a relação primitiva com o mesmo devedor, o cedido. Tranquilo? Então, qual é o objeto da cessão de crédito? É um bem incorpóreo, porque é um crédito. Por isso que nós falamos cessão e não alienação. Se fosse alienação, era para coisas corpóreas. E como é para bem incorpóreo, que é um crédito, nós falamos em cessão. Por isso, meus queridos, na cessão de crédito, nós temos três personagens. O cedente, que é aquele que transfere o crédito, o cessionário, que é o destinatário do crédito, e o cedido. Quem é o cedido, professor? É o devedor, porque alguém tem que pagar essa obrigação, certo? É o devedor. Tudo bem? O principal exemplo de cessão de crédito, que é bem fácil de vocês entenderem, está relacionado a instituições financeiras, certo? Então, o credor, aquela pessoa que tem um crédito, ele transfere para uma instituição bancária, certo? Essa instituição bancária, que seria o cessionário, essa instituição bancária paga um valor menor, entendeu? Para que depois possa cobrar do devedor o valor integral. Esta é a operação em resumo da factoring. O factoring é mais ou menos isso aí que eu estou falando para vocês, uma cessão de crédito. O credor, eu tenho dinheiro para receber, vou até o banco e falo, ó, tenho essa grana para receber. O banco adquire esse crédito, porque ele será o cessionário, e depois ele cobra do devedor principal este valor. Tranquilo, meus queridos? Professor, qualquer obrigação pode ser objeto de cessão de crédito? Não, certo? Algumas obrigações não podem. O artigo 286 diz o seguinte, que a cessão de crédito poderá ocorrer desde que não se oponha à natureza da obrigação, a lei ou até mesmo a convenção com o devedor. Então, professor, quais seriam créditos que a natureza não admite? E aí você já lembra da nossa aula sobre os alimentos. Os direitos da personalidade não admitem cessão de crédito. Lembrando daquela nossa aula que somente os créditos alimentares que irão vencer e os créditos atuais, porque os créditos passados a doutrina entende que pode ser objeto de cessão de crédito, porque esse crédito já foi incorporado e por isso ele poderia totalmente ser cedido. Esse é o entendimento que prevalece na doutrina. Tranquilo? Professor, o senhor poderia me dar um exemplo de proibição legal da cessão de um crédito? Por exemplo, o benefício da justiça gratuita, lá da lei 1060 de 50, esse direito não pode ser cedido. O direito de herança de pessoa viva, que o Código Civil no artigo 426 proíbe, e créditos que já foram penhorados. O direito de preferência também não admite transmissão de cessão. Direito de preferência lá no artigo 520 do Código Civil. E também, como eu disse para vocês, a própria obrigação pode vedar. Isso é o que a doutrina chama de pacto non cedendo, ou seja, o próprio contrato prevê a impossibilidade da cessão deste crédito. Tudo bem, meus queridos?
Professor, a cessão de crédito, ela exige uma fórmula vinculada à necessidade de que seja por escritura pública, meus queridos? Em regra, a forma é livre. Entretanto, se a escritura pública for da substância do ato, por exemplo, o crédito hipotecário, o crédito de direitos hereditários, certo? Nesses casos, há necessidade de que essa cessão desse crédito hipotecário ou a cessão de direitos hereditários, lá no artigo 1793, há necessidade de escritura pública, tranquilo? E neste caso também, lembrem da legitimação, a necessidade da vênia conjugal, salvo se o regime for o regime da separação convencional de bens, tranquilo? Importante para vocês também, meus queridos, o artigo 654, parágrafo 1º, que traz lá diversas solenidades relacionadas à cessão de crédito. Então traz lá, por exemplo, deixa eu ler para vocês aqui, a indicação do local da cessão, a qualificação das partes, o registro para que sejam alcançados efeitos erga omnes, artigo 221 do Código Civil e artigo 129, parágrafo 9º da Lei 6015. Mas, professores, se não obedecer esses elementos, aí nós temos a ineficácia perante terceiros dessa cessão. Então, esta previsão do registro, ela é obrigatória para que gere eficácia perante terceiros. Então, o ato ele é válido entre as partes contraentes, mas se não tiver, por exemplo, o registro, se não tiver a qualificação das partes, conforme indicado no artigo 654, parágrafo 1º, esse ato será ineficaz. E agora o mais importante, que é a grande diferença entre a cessão de crédito e a cessão de débito. Professor, há necessidade de anuência de concordância do devedor? Não se exige a concordância do devedor, certo? Não há necessidade sequer da participação do devedor, mas o devedor ele deve ser notificado dessa transmissão, justamente para ele saber para quem que ele vai pagar. Né? Houve uma cessão de crédito, o devedor não está sabendo, mas ele não precisa anuir. Não há necessidade de anuência prévia do devedor em razão da cessão de crédito. Basta apenas o que? A sua notificação. Tranquilo? Beleza então, meus queridos. E da mesma forma que nós falamos sobre os elementos aqui do contrato de cessão de crédito, a não notificação do devedor gera a ineficácia deste ato em relação ao próprio devedor. Tudo bem, meus queridos? Seguindo então nossa aula, falaremos agora sobre a assunção de dívida, ou também conhecida por cessão de débito. Antes nós falamos sobre a cessão do crédito e agora nós falaremos sobre a cessão do débito. É uma novidade do nosso Código Civil. O Código de 1916 não trazia a assunção de dívida, mas o que seria então, professor? Então vou dar um conceito para vocês. Assunção de dívida ou cessão de débito é, na verdade, um negócio jurídico bilateral e consensual, através do qual o devedor, e agora a grande diferença, com expresso consentimento do credor. Na cessão de crédito não há necessidade de anuência do devedor. Agora, na cessão de débito, guardem isso para sua prova, há necessidade expressa de anuência do credor. Então, por meio do qual se transmite a um terceiro, que ele é denominado o assuntor, a sua obrigação. Tranquilo? Principal diferença que eu quero que você guarde para sua prova: concordância expressa do credor. Professor, concordância expressa do credor, mas e se ele for notificado e ele ficar em silêncio? E aí, muito cuidado. A regra geral no Código Civil é que este silêncio deve ser interpretado como sendo uma recusa. Entretanto, na assunção de débito garantido pelo imóvel hipotecário, o credor hipotecário que for devidamente notificado não impugnar no prazo de 30 dias,
entende-se pelo seu consentimento. Então, regra geral na assunção de dívida: silêncio presume que o credor não aceitou. Mas se a assunção de débito for garantida por um imóvel, né, imóvel hipotecado, neste caso o credor ele é notificado e ele não fala nada no prazo de 30 dias, entende-se que ele deu o consentimento, ou seja, aqui quem cala consente. Tranquilo, meus queridos? Beleza? Eu fico preocupado com vocês, que vocês não podem fazer a confusão entre cessão de débito e novação subjetiva passiva, ou então cessão de crédito com novação subjetiva ativa. Por quê, professor? Na novação, nós temos uma nova obrigação. Nós temos a criação de uma nova obrigação. Nesse caso, os acessórios, eles deixam de existir, coisa que não acontece na assunção de dívida, na cessão de crédito, na cessão de débito. Então, a principal diferença entre a novação subjetiva ativa é justamente essa, que na novação nós temos o que? A extinção da obrigação anterior e a criação de uma nova. Aqui na cessão de débito e na cessão de crédito, não há se falar em uma nova obrigação. A obrigação, ela se mantém, entretanto, há uma transmissão tanto do débito quanto do crédito que nós estudamos anteriormente. Tranquilo? Tudo bem, meus queridos? Professor, o senhor disse que ia falar também sobre a cessão de posição contratual. Muito cuidado, meus queridos, porque há uma divergência doutrinária, porque o código não fala em cessão de posição contratual. Assim, nós temos uma doutrina divergente. Uma parte diz que não há se falar em cessão de posição contratual como um instituto autônomo do direito civil, que na verdade a cessão de posição contratual seria a união da cessão de crédito com a cessão de débito, certo? Une-se os dois, a cessão de crédito e a cessão de débito, mas prevalece o entendimento, professor, por exemplo, professor Pablo Stoso e o professor Rodolfo Pamplona diz que, na verdade, a cessão de posição contratual é um instituto autônomo, e este entendimento é também do STJ. O STJ, em diversos julgamentos, autoriza o quê? A cessão de posição contratual. Essa é a denominação correta da doutrina. Muitos doutrinadores escrevem como cessão de contrato, mas não há uma transferência do contrato. O contrato é o mesmo. Há uma transferência apenas da posição contratual. Tranquilo? O STJ entende que é lícito. Por quê? Porque o ordenamento jurídico não proíbe esta cessão de posição contratual. Então, as partes, como é direito das obrigações, não é direito real, que nós falamos para vocês, que deve ser taxativo, as partes podem fixar o quê? Esta possibilidade de cessão de posição contratual. Entretanto, eu já ouvi cair em concurso que esta cessão de contrato ou cessão de posição contratual deve observar os mesmos requisitos de forma da cessão de crédito. Tranquilo? Então, cessão de posição contratual pode existir para o STJ e pela doutrina, mas entende-se que deve obedecer os mesmos requisitos da cessão de crédito e também da cessão de débito, por exemplo, com a anuência expressa do credor, no caso da cessão de débito, e na cessão de crédito, há necessidade da anuência expressa do devedor? Não, lembre que não há necessidade. Se você entender, lembrar disso dessa aula, já está excelente, porque é isso que vai cair na sua prova. Cessão de crédito, não há necessidade de anuência do devedor. Cessão de débito, há obrigatoriedade de anuência do credor. Tranquilo, meus queridos? E assim nós encerramos a nossa parte de obrigações, né? Tivemos aí 4 aulas, podem voltar às aulas. Você está muito bem em relação às obrigações, continue estudando, porque você já sabe lá todos os itens do edital, já sabe sobre as modalidades das obrigações, sobre os efeitos das obrigações. Sensacional, você assistiu a nossa aula e já está craque em efeitos das obrigações, obrigação com culpa, descumprimento com culpa, sem culpa, já sabe tudo aquilo que nós falamos para vocês, sabe também o que é
cláusula penal, não confunde cláusula penal com multa comum, não confunde cláusula penal com arras penitenciais. Lembra do que nós falamos para vocês? Então vamos lá. Muito obrigado então, meus queridos, e até a nossa próxima aula. Até daqui a pouquinho. Espero vocês.